A paz do Senhor Jesus a todos os nobres ministros que compõem este grupo abençoado. Cumprimento aqui também nossa querida missionária Maria Rosa, juntamente com seu esposo, pastor Darcy Borges. E meus amados, para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Celeste, o presidente e o fundador da convenção Sinleb, Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil, e também pastor, fundador e presidente da Igreja Amor de Deus, Ministério da Fé, pela misericórdia e a graça do nosso Deus tremendo, que vive e reina para todos sempre. Estamos aqui de pé, mais uma vez, esperando e aguardando a vinda desse Jesus lindo, esse Jesus maravilhoso. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. O interessante é que me veio esta passagem para a glória do Deus vivo, Deus fiel, justo e verdadeiro, a qual uma canção a qual o Senhor Jesus me deu, e ela fala um pouco sobre um versículo que se encontra em Apocalipse capítulo 21, o versículo 4. Mas eu vou estar lendo desde o primeiro até o 5. Então, Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 5. E aqueles que estão procurando ainda, você que está ouvindo esse áudio, que Jesus Cristo venha falar ao teu coração, que a plenitude e a misericórdia do Deus vivo, fiel, justo e verdadeiro venha alcançar as suas entranhas em nome de Jesus. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A epígrafe vai nos dizer sobre a Nova Jerusalém. E o versículo 1 nos diz: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os que ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém, queridos? Fechai os vossos olhos, curvai a sua fronte. Pai de amor, Deus de poder e grande glória, eu quero primeiramente aqui agradecer, Senhor, esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede, pois, Senhor amado, sabemos, Deus tremendo, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, justo e maravilhoso, o Deus tremendo. Pai, eu quero Te glorificar por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor amado, vivos. O dom da vida, o dom de respirar, é uma dádiva Tua, Senhor. Tu és o Criador. Pai, eu quero bendizer o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor amado, pela benevolência do Teu amor, Tua bondade e majestade, Senhor da glória. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, Senhor, neste grupo,
aqueles que estão ouvindo, Senhor da glória, este áudio, pela rádio. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa alcançar, Senhor amado, o coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós podemos entender que uma revelação como essa é uma coisa divina, é uma situação a qual Deus nos permite conhecer um pouco. Obviamente que aos olhos humanos tem coisas que não conseguimos descrever, porque são coisas totalmente diferentes. Mas pela visão a qual Deus concedeu ao servo dele, nosso querido João, entendemos que Deus, ele tem preparado grandes coisas para mim e para você, meus amados. Só que entendemos também na vida que passamos por lutas, provações, dificuldades. Entendemos que na vida tudo existe um preço. Entendemos que na vida passamos por certas situações que também não gostaríamos de passar, mas é necessário que passamos. Para quê? Para um crescimento da nossa vida, não somente espiritual, mas também como a vida carnal. Pois nós entendemos que na nossa vida tudo se é uma aprendizagem. Às vezes quando nós nascemos, estamos crescendo, estamos aprendendo com os pais. E será que a gente pega, já sai andando, já se firma e já anda e sai correndo? Negativo. Primeiramente, nós começamos a engatinhar. Assim é as coisas de Deus para as nossas vidas. Nós vamos conhecendo as coisas de Deus, ouvindo a voz dele através da palavra dele, através dos louvores. E nós vamos ouvindo e conhecendo. Nós estamos engatinhando porque não conhecemos nada. A partir do momento que, já conheço um pouco aqui, vou me aprofundar mais, aí eu vou estar já firmando os meus pés e começar a dar os primeiros passos. Assim é como uma criança. E assim é como nós somos como criança. Aí eu entendo que Jesus às vezes ele compara, faz algumas comparações e também usa também de parábolas para que nós podemos entender como é o reino dos céus, né? A palavra de Deus vai nos falar que nós precisamos ser como crianças para entrar no reino dos céus. Olha só, ele comparando como crianças para entrar no reino do céu. Aí a gente vai pensa daqui, mas peraí, para entrar no reino do céu tem que ser como criança? Mas criança não tem entendimento, mas criança não tem experiência, criança é inocente, criança ela não vê maldade nas coisas. Aí que está, meus amados. Esse é o segredo. Para entrar no reino dos céus, precisamos ser como crianças. Ou seja, você quer entrar no reino dos céus, você não pode ter mágoa no seu coração. Você quer entrar no reino dos céus, você tem que perdoar. Você tem que perdoar o seu inimigo. Para você entrar no reino do céu, você tem que estender as mãos. Para você entrar no reino dos céus, você precisa caminhar com seu irmão. Olha só que interessante, se a gente for analisar. De fato uma criança quando se estranha com a outra, né? Briga, essas briguinhas de criança. Brigou ali, não tem 5 minutos,
A outra perdoa, a outra até esqueceu. Eu falei, mas perdoa do quê? Acabou esquecendo. Por quê? Ela não carrega a iniquidade no seu coração. Ela não carrega a maldade. Ela não guarda mágoa. Assim é a vida do cristão quando está com Cristo Jesus. Mas é fácil? Não, porque nós já somos adultos, nós tivemos muitas experiências boas, como também experiências ruins, muitas situações marcantes na nossa vida e situações que nós não podemos e a gente não tem como esquecer. Mas quando conhecemos a palavra de Deus, nós vamos aprendendo, assim como uma criança está engatinhando. Ou seja, nós voltamos a ser criança. Ou seja, precisamos voltar a ser criança em nossa fala, em nossa atitude, de não ter maldade, em ajudar, em perdoar o próximo. Isso são atitudes de criança. Para quê? Para conquistar o quê? O céu. Olha só que interessante. Isso é muito interessante, meus amados. O próprio Jesus já nos diz. E como nós vamos ficar, adentrar esse reino dos céus? Ser como crianças. Nós vamos conquistar os céus sendo como crianças. Então nós precisamos, meus amados, aprender com as crianças. Às vezes eu vou aprender com esse menino, com essa menina aí que não tem nada para ensinar. Tenta reparar como que é uma criança. Às vezes nós corrigimos os nossos filhos quando são pequenos. Corrigimos os nossos filhos. E aí depois o nosso filho fica triste. Depois nós vamos falar com nossos filhos, eles ficam alegres e esquecem, perdoam. E às vezes nós, como pessoas experientes, pessoas bem vividas, às vezes uma pessoa nos faz o mal, a gente guarda e faz às vezes sem querer, tá certo? Às vezes faz não matutando a maldade, mas sem querer saiu uma palavra mal expressada da sua boca. Aí acabou ferindo o meu irmão, a minha irmã. Através daquela palavra que feriu, aquela pessoa que foi ferida, ela guarda isso no seu coração. Ela guardou isso no seu coração, pode passar tempo, ela está com aquilo guardado. Toda vez que lembrar daquele irmão ou daquela irmã fulano de tal que falou uma palavra que machucou o coração, ela vai lembrar daquela pessoa, mas vai lembrar com maldade. É aquele fulano pisou no meu calo. Aquele ciclano falou um negócio que não devia. Aí se você vai perguntar para a pessoa, mas quanto tempo faz isso? Ah, já faz muitos anos. Mas rapaz, você não perdoou ainda? Ah, não dá para esquecer essas coisas. De fato, não dá para esquecer. Porém, queridos, precisamos aprender a perdoar. Quando se perdoa, você se lembra, mas não se lembra mais com rancor, nem com raiva. Não temos amnésia. Mas quando se passa na nossa mente, passa batido como se fosse uma história comum. Isso é o perdoar. Então Jesus nos ensina. Uma certa feita, Pedro perguntou para Jesus, mas Jesus, em quanto tempo, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Jesus falou, 7 vezes, Senhor. Aí Jesus olhou para a cara dele e falou, não, Pedro, 7 vezes não. Por que Jesus falou 7 vezes não? Porque, meus amados, o ser humano já vai marcar, falou, vou marcar 7 vezes aqui, na 8ª eu já vou vir com 7 pedras na mão, porque eu já perdoei 7 vezes. Aí Jesus falou, perdoai 70 vezes 7. Olha só, perdoai 70 vezes 7. E isso é por dia. Não tem como uma pessoa fazer tanta maldade assim em um dia. Ou seja, Jesus estava ensinando a Pedro o quê? Pedro, você tem que perdoar, filho. Você tem que perdoar a fraqueza do seu irmão. A palavra de Deus também vai nos falar aqui, aquele que é forte, perdoai a fraqueza do seu irmão que é fraco.
Olha só, você que é forte, você tem que sustentar o seu irmão que é fraco. Por isso que Jesus sempre mandava os seus discípulos andar de 2 em 2, para quando um tropeçar, meus amados, para quando um tropeçar, o outro estender a mão e falar, levanta e vamos caminhar. Só que hoje em dia, infelizmente, meus amados, hoje, nos dias de hoje, infelizmente, quando um irmão ele cai, quando o irmão ele cai, o outro, em vez de estender a mão, o que acontece? Os outros vão com 7 pedras na mão acusar. Olha lá, tá vendo? Olha lá, o crente caiu. Olha lá, o irmão pecou. Olha lá, o irmão viu lá, olhou para a irmã, pecou. Ah, o fulano lá de tal traiu. Olha lá, tá vendo lá, o outro falou errado lá e o outro fez isso, fez aquilo. Tá vendo? Aquele não é crente não. Olha lá, que ele tá ouvindo música do mundo. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Quem somos nós para julgar? Aí Jesus, na sua santa palavra, ensinando aqueles daquela época, na época de Jesus, ensinando não só para os discípulos e às vezes as pessoas, quem acusa, a gente entenda, meu amado, que nós, desde quando estávamos engatinhando na palavra de Deus, aprendemos o quê? Que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Sabemos que o diabo ele é mentiroso, que é o pai da mentira. A única coisa que ele patenteou que é dele. O resto é tudo cópia. Então, um instrumento, tem gente que fala que instrumento guitarra é do diabo. Tem gente que fala que percussão é do diabo, porque é usado nas macumbas. É usado na macumba, meu amado, mas não quer dizer que é do diabo, não. É um instrumento musical. Aí você vai em Salmo, se eu não me engano, 150, vai dizer lá, louvai a Deus com toda sorte de instrumentos, tanto de corda, de sopro, adufes, tambores. E aí? É do diabo? Tudo que foi feito para música, instrumentos de música, é de Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas. O diabo não tem nada, ele só tem a mentira e a enganação. Ele só quer mentir e enganar. Aí eu digo para você, às vezes o diabo engana o coração. Diz a palavra de Deus que o coração do homem ele é enganoso. Nós precisamos estar olhando para onde? Para a palavra de Deus. Então, quando estamos olhando para a palavra, firmados na palavra de Deus, queridos, nós não somos enganados. Nós conseguimos perdoar, nós conseguimos ajudar o próximo, nós não somos egoístas, deixamos de ser egoístas, a verdade é essa, deixamos de ser pessoas ruins para ser pessoas boas. Então Jesus Cristo, dia após dia, ele vem ensinando. Aí para uma certa feita, ele para os escribas e os fariseus, os sacerdotes, que toda vez ia no meio do povo e mostravam a santidade. Eu sou santo porque eu decorei a Torá, eu decorei o Pentateuco, eu conheço toda a lei e eu guardo toda a lei, que não sei do que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que Jesus falou para esses? Hipócritas. Hipócritas. Honram o Senhor com seus lábios, mas o vosso coração está longe dele. Olha só. E era aqueles que iam no meio das praças, orava com voz alta, desfigurava o seu rosto para mostrar que estava jejuando o dia inteiro, para mostrar a santidade. Meu querido, minha querida, santidade não preciso mostrar para ninguém não. E João 15 nos diz que pelos frutos conhecereis a verdade. Ou pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, pelas minhas ações eu vou conhecer quem é a pessoa. Não adianta eu só falar. E o pastor Tiago é isso e aquilo. Eu posso falar de mim mesmo. Irmão, eu sou santo. Irmão, jejuo 3 vezes ao dia, como Daniel. Olha, eu oro 3 vezes ao dia como Daniel.
Eu vou, faço isso, aquilo, outro. Eu leio a palavra o dia inteiro. Eu faço isso, eu faço obra missionária. Eu faço isso, aquilo, outro. Do que adianta eu demonstrar da minha boca, falar o que eu faço ou deixo de fazer? Sendo que aos meus olhos, para mim vai ser bom. Aos olhos das pessoas que estão ouvindo, falando, nossa, ele é o cara, né? Só que aos olhos de Deus vai ser o quê? Ser o hipócrita. Por que Deus fala isso? Quando jejuardes, ó a palavra, quando jejuardes, se tranca no teu quarto, em secreto. O teu pai que te vê em secreto, ele te honrará publicamente. Ou seja, quando eu buscar fazer aquilo que eu preciso fazer para as coisas de Deus, eu não preciso publicamente dizer, gente, eu estou orando, eu estou jejuando, gente, eu estou fazendo a obra social. Faça no seu secreto, faça no silêncio, que Deus te honra. Você entendeu, queridos? Vocês estão entendendo? Olha só como que Jesus é lindo. Sabe por quê, meus amados? Porque tem muita gente querendo aparecer. Tem muita gente querendo usar Deus e não deixando Deus usar eles. Por que eu falo isso? Pastor Tiago, por que você está falando isso? Porque nos dias de hoje, meus amados, queridos irmãos e irmãs, ministros, homens de Deus e mulheres de Deus, porque hoje em dia nós vemos aí pessoas tipo, irmão, quando eu oro, Deus faz um milagre. Quando eu oro, o fogo do céu desce. Quando eu oro, o paralítico anda, varão. Eu orei para fulano de tal, o negócio acontece. Que não sei do que. Eu falei, quando ele ora, o negócio acontece. Quando ele fala, acontece. Eu pensava que era quando Deus falava e quando Deus agia. Porque quando oramos é para que Deus, através do Espírito Santo, venha agir nas nossas vidas. Só que o milagre é de Deus. Aí vemos um exemplo de um rei, né? Um rei na Bíblia que não deu glória a Deus. As pessoas exaltavam ele. Nossa, esse é um Deus. Esse daí é tudo. E ele lá só estufando o peito. O que aconteceu? Ele foi comido de bicho. Sabe por quê? Porque ele não deu a glória que é de Deus. Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Quer um exemplo maior? Lúcifer. Só no seu pensamento irei colocar o meu trono acima das estrelas. Ele pensou isso, meu amado, ele já foi, foi lançado. Foi lançado dos céus. Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Entenda isso, meus amados. Nós que somos de Deus, nós precisamos de fato ser humildes. Aí vamos lá para Apocalipse 21. Aqui está falando sobre a Nova Jerusalém. Só que essa Nova Jerusalém só é conquistada. Por que conquistada, pastor? Porque diz a palavra de Deus que o céu é conquistado à força. Como? No murro, no braço, no karatê? Negativo. É a sua força, você se esforçar para ir para o céu. Esse negócio de os outros falar. Pregador, já vi gente falando, olha irmão, você está salvo, já viu? Salvação já foi de graça. De fato, a salvação foi um dom gratuito de Deus. O preço já foi pago na cruz do Calvário, sim. Só que nós precisamos fazer jus do sacrifício do nome de Cristo. O céu é conquistado à força. Ou seja, se eu não me esforçar, eu não vou para o céu. Se eu não me esforçar, eu não vou ser salvo. Se eu não buscar, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não obedecer a palavra e seguir os mandamentos e ser um bom exemplo, como Cristo nos ensina na palavra, eu não vou para o céu. E aí onde que está? Essa é a questão. E aí a Nova Jerusalém, olha só a revelação.
Eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, e descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Nós somos a noiva de Cristo. Nós, queridos, somos a noiva, estamos sendo preparados. A noiva, quando vai se casar, ela vai estar sendo... Não tem o dia da noiva? Não vai ter o dia da noiva? Eles não fazem a preparação bem antes das coisas do casamento, a recepção, o quindim. Ai, meu Deus, tem que provar o quindim, tem que provar antes para ver se esse quindim está aprovado para servir para os meus convidados. Tudo de primeira linha, tudo de primeira qualidade. Não, a festa tem que ser assim, tem que ser top, como dizem por aí. Tem que ser a melhor. Por quê, queridos? Porque um casamento, ele representa alegria, felicidade entre duas pessoas. Um casal, uma família está nascendo ali. Então eles querem festejar. E eles oferecem o quê? O melhor da casa. Eles oferecem o melhor. Assim é no céu. O céu terá do bom e do melhor, do excelente, daquilo que nem vimos. Nessa mesma canção que eu falei para os amados, que o Senhor me deu, o nome dessa música se chama Minha Alma, né? Que fala sobre um pedaço de Apocalipse 21, que fala: não haverá mais choro, não haverá mais dor. Isso é a minha música, eu estou ditando. Não haverá nem solidão para mim, para nós não vai ter solidão. Por quê? Porque o Senhor irá cuidar de nós, diz a minha letra da canção que o Senhor me concedeu. E aquele negócio também, em Coríntios, se eu não me engano, o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. Também está na letra dessa canção. É onde o Senhor me tocou o coração de estar lendo. E o interessante, queridos, olha, eu vi a cidade santa Nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O nosso marido é Jesus. Ele está aguardando para o dia do arrebatamento, o dia do casamento da noiva de Cristo com Cristo Jesus. Nós, a noiva, e Jesus, o noivo, para o grande dia. Para onde vai ser essa festa, meus amados? Na Nova Jerusalém, o nosso novo lar, onde não vai ter tristeza, onde o Senhor Deus enxugará todas as nossas lágrimas, onde o nosso Deus Todo-Poderoso retirará a morte. Não vai ter morte, muito menos tristeza, queridos. Muito menos tristeza, ou seja, aquilo que nós estamos passando nos dias de hoje, a tristeza que estamos vivenciando nos dias de hoje, meus amados, você não vai ter mais. Se hoje você chora, amanhã o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas. Creia na promessa daquele que te fez essa promessa, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir, porque ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, queridos. Olha só que interessante, ele não se compara a nós, porque nós somos falhos. O apóstolo Paulo já dizia, o apóstolo Paulo dizia em Coríntios, se eu não me engano: sede meus imitadores, porque eu sou de Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o versículo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que em Efésios, Paulo, eu entendo o que? Pela minha analogia nessa questão, Paulo, ele analisa a sua vida, a gente vê o exemplo de Paulo, e eu entendo o que? Que Paulo analisou, olhou para si mesmo e viu, como eu sou falho. Eu sou falho demais. Como que eu posso dizer para as pessoas ser meus imitadores, sendo que eu sou falho, eu sou errante?
Então Paulo, depois em Efésios, Paulo nos diz, olha, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Na primeira instância ele falou, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Depois não, é melhor vocês serem imitadores de Deus, como filhos amados, porque diz a palavra de Deus que sede santo como eu sou santo. Quando Jesus fala santo, sede santo, andai pelo caminho correto, andai pelas veredas da justiça. Não quer dizer que você vai ser igual a Deus, não. Deus só simplesmente está dizendo, olha, ande corretamente, ande pelo caminho correto, porque ninguém vai chegar na santidade de Deus. Deus é Deus e não existe outro além dele. Ele é o soberano, ele é o grande eu sou. Ele é aquele que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Ele é aquele que guardou os teus servos, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha de fogo ardente. Ele não livrou da fornalha, ele guardou, livrou da morte dentro da fornalha, que foi superaquecida 7 vezes mais do que o normal. Esse é o nosso Deus a qual servimos, queridos. Então, meus amados, entenda uma coisa, você está passando dificuldade hoje, amanhã Deus vai te dar a vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Creia, Deus vai enxugar as tuas lágrimas, diz a palavra dele. Não haverá mais tristeza, nem pranto, nem dor, pois as outras coisas já foram passadas. Mas pastor Tiago, você não sabe a situação difícil que eu estou vivendo no dia de hoje? Até nesse negócio do Covid-19, eu perdi até amigos, parentes, perdi emprego. Só que uma coisa principal você não perdeu: a salvação de Cristo, que é a primordial em nossa vida. Meus amados, creia que o Senhor Jesus Cristo tem o poder para dar a vitória a todos em nome de Jesus. Jesus Cristo, ele é poderoso, meus amados. Jesus Cristo já nos anunciou anteriormente dizendo, olha, filhos, no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, ou seja, não desista. Levante, saia daí onde você está prostrado, desanimado, desiludido com a vida. Saia daí onde você está, levanta, tenha ânimo. Força, soldado, levanta, porque eu venci o mundo. Ele estava querendo dizer o quê? Olha, eu venci e vocês também vão vencer, porque vocês estão com o Espírito Santo dentro de vocês. Espírito Consolador. Olha só que tremendo, queridos. Olha só que tremendo, meus amados, o próprio Jesus veio em carne, o próprio Jesus se fez homem, ele se abriu mão da sua glória, para quê? Abriu mão da sua glória, para viver no meio dos homens, mas em santidade. Ele quis dizer o quê? Olha, eu vim como homem, eu nasci aqui como homem para mostrar para vocês que o homem consegue andar em santidade. Mas o mundo tem aflição? Muitas. Provações tem? Bastante. Tem tentações? Nem me fale. Tem demais. Só que tem bom ânimo. Olhe para o alvo, que é Cristo Jesus, porque Ele é contigo. O Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Pois nós sabemos, meus amados, que a carne, ou seja, que a alma, milita contra o que? O espírito. Por isso que a palavra de Deus nos fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele fala o espírito, quer dizer o que? O Espírito Santo que habita em nós. O Espírito que Deus nos colocou em nossa vida está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. A nossa alma é fraca.
E nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro, o socorro diário de Cristo Jesus. Precisamos de socorro. E de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro, meu amado e minha amada, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, queridos. Como você vai buscar esse socorro, pastor Tiago? Aqui na palavra do Deus vivo, essa palavra que é a fonte de vida para as nossas almas. É onde nós vamos estar tendo nosso socorro, nosso refúgio, nossa fortaleza. Porque é onde nos fortalece, nos vivifica. A palavra de Deus é dínamos, ou seja, ela é poder, ela é dinamite para as nossas vidas. Então nós precisamos entender, queridos, que tudo aquilo que nós passamos nessa terra é passageiro. Tudo aquilo que passamos nessa terra de dificuldades é por um momento e depois passa. É tudo por um momento, leve e momentânea é a minha tribulação. O apóstolo Paulo também já dizia isso aí, ó. Leve e momentânea é a minha tribulação, pois ela me traz um peso de quê? De glória. Leve, meu amado, minha amada, e momentânea é a sua dificuldade, é a sua tribulação, porque ela vai te trazer um peso de glória, ou seja, a experiência com Deus, fortalecimento em Cristo Jesus na sua vida. E você vai ter testemunho para contar. Você acha que você está passando o que você está passando à toa? Negativo. Você está passando para uma experiência de vida. E fique tranquilo que isso não é para a morte. E outra coisa, e vou retificar isso, que não é para a morte. Se por um acaso for para a morte, meu amado, vamos estar melhor do que estamos aqui na terra. Sabe por quê? Porque é o que vai nos esperar, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Ó, aquele que estava sentado no trono disse, versículo 5, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Pode-se passar os céus e a terra, mas as palavras de quem? Do pastor Tiago, do missionário, do evangelista, do bispo, do apóstolo? Negativo. As palavras de Deus vivo, fiel. Ou seja, passam-se os céus e a terra, mas as minhas palavras, de quem? De Deus, de Cristo Jesus, não passará jamais, querido, jamais. A palavra de Deus você escreve e guarda no teu coração. O próprio Davi, o salmista, escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós escondemos a palavra e guardamos a palavra de Deus, diferente de ouvir e de você praticar, Deus ele vai nos falar também. Não sejais somente o que? Ouvintes da palavra de Deus, mas também o que? Praticantes. O querido Davi foi um que guardou, escondeu a palavra do Senhor no coração dele. Aí vão me dizer, mas pastor, você não sabe que Davi pecou muito, foi muito errante. E fala para mim, quem não pecou nessa vida? Aí eu digo para você, como Jesus falou para os acusadores da mulher pecadora, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tá com a sua pedra na mão? Você não tem pecado nenhum, então começa a tirar a primeira pedra no seu irmão que pecou. Quem é santo? Quem é o santarrão que pode acusar o meu irmão ou minha irmã porque o fulano pecou? Porque não seja hipócrita. Não seja como os fariseus, como os escribas dos sacerdotes, se fingindo de santarrão, e não é coisíssima nenhuma. Só Deus conhece tua vida no íntimo, no oculto. Vamos parar de ser hipócrita, gente. Vamos parar de ser hipócrita e vamos começar a viver a verdade de Cristo. Vamos viver a verdade do Deus Todo-Poderoso, queridos. Se a gente for analisar do começo ao fim, meus amados, todos erraram,
todos, os grandes homens de Deus, só quem não errou foi Jesus. O resto, todo mundo vacilou. Sansão vacilou, Moisés também, Davi, Josué, e tem uma infinidade, uma lista grande. Mas foram grandes homens de Deus, claro, tiveram um momento de santidade, de obediência, e Deus honrou, só que tropeçaram também no caminho. Ou você acha que ninguém tropeça no caminho? Todo mundo está sujeito a cair. Aquele que cair, que tropeçar, levante-se, não fique prostrado no caminho. Então nós precisamos, em vez de julgar, estender as mãos para aquele que caiu. Viver o amor de Cristo, viver verdadeiramente a palavra de Deus, que nos manda perdoar, nos manda estender as mãos, nos manda ajudar. Assim nós vamos conquistar o quê? A terra prometida, chamada Nova Jerusalém. Amém, queridos? Guardem essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Um dia de bênção, de vitória para a sua vida, a sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Olhe sempre para frente e nunca esqueçam que a palavra de Deus são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Jesus abençoe sua vida grandemente. Aqui quem vos fala, Pastor Tiago Celeste, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.